No programa de hoje, nós recebemos o Felipe Foli, que é mentor em comunicação e oratória. Felipe, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Tabata. Obrigado a toda a audiência que está aqui presente em tantos países, não é mesmo? E você dando esse show de oratória. Muito obrigada. Olha, Sim. fiquei lisonjeada. Sim. Agora, tem um dado que é extremamente relevante e é importante a gente analisar. Olha só, primeiro eu te faço uma pergunta. Você se sente confiante para falar em público? Se a sua resposta foi não, saiba que você não está sozinho. Uma pesquisa do programa de pós-graduação em Ciências Fonoaudiológicas da Universidade Federal de Minas Gerais apontou que 59,7% dos universitários no Brasil têm medo de falar em público. Agora, olha só esse outro dado. De acordo com a Conquering Company, 55% das pessoas em cargo de liderança se consideram oradores regulares. 30% se acham ruins e apenas 14% acreditam que são excelentes oradores. A gente vê uma discrepância, né? Pois é. Por um lado, universitários, você pensa assim, na grande maioria são jovens, deveriam se sentir mais à vontade Sim. de falar, de se comunicar. E aí, por outro lado, também a gente vê em níveis de cargos de liderança, pessoas que não se sentem preparadas, né? Na sua análise, por que isso acontece? Na verdade, acontece mais do que o que sai da nossa boca, é o que está aqui na nossa cabeça, né? O nosso bloqueio é totalmente emocional e parece até papo de coach ou de terapeuta, mas no fim é. A gente, desde pequeno, eu tenho alguns mentorados e é muito engraçado porque sempre que eu vou a fundo na vida deles, eles têm um problema lá na infância. Eu tive bullying na escola. Teve uma que outro dia contou que ela viu uma cartinha de um amigo e falou, o Joãozinho só fica com gente feia, e ela tinha ficado com esse menino uma semana antes. Então ela falou, então me acham feia? Ela falava muito tagarela, ela falou, eu falava muita besteira. E aí eu percebi que toda hora me bulinavam porque eu falava uma bobeira ou outra. Mas eu sempre fui falante, hoje eu sou muito tímida. Na verdade, o nosso medo é realmente do que as pessoas estão pensando. E essa construção vem com a vida. As pessoas querem colocar a gente dentro de um padrão. Nossa, você fala demais. Eu, desde moleque, me chamavam de Felipe Aparecido. Nossa, você é muito aparecido. Nossa, mas pega, toca violão, você se acha. E a gente acaba falando, nossa, acho que eu me acho. Acho que eu estou incomodando. E a gente vai se fechando. E a gente vai criando esse medo. Vai criando essa dependência do que os outros estão pensando. E vem as consequências, né? Porque isso impacta, principalmente, né, no caso da vida profissional, o quanto isso impacta no nosso crescimento. Sem dúvida. Né? Porque quanto mais... não tem jeito. Quem fala mais se destaca mais. Isso é um fato. Você pode pegar gêmeos idênticos. Tem um que é mais tímido, o outro que é mais falante. Vão achar que o mais falante é mais bonito, esse gêmeo. Que o mais falante é mais bem-sucedido, que é mais inteligente. Vão achar um monte de coisa. Por quê? Tudo através da comunicação. Não tem jeito. E aí a gente tem que entender que se a gente de fato compreender quem a gente é, dane-se o que estão pensando. Dane-se. Igual aqui, às vezes você está me olhando agora, está me assistindo e não foi muito com a minha cara, mas eu não posso ficar me importando com isso, eu tenho que ser quem eu sou. O Felipe Foli, que veio aqui para entregar o meu melhor em uma conversa super legal com a Tabata aqui, com você. Então, é isso que eu tenho que saber, que eu trouxe o meu melhor. Mas não foi bom. Naquele momento foi o meu melhor. E o grande ponto, que é o que vai ajudar quem está vendo agora a já ter uma construção diferente, é entender que as pessoas não estão nem aí para a gente. Né? Eu posso agora parar aqui, a gente está num lugar super legal aqui na República, perto da Paulista, eu posso ir no meio da praça, dar um grito, sair gritando, vão olhar para mim, 5 segundos depois vão olhar para o celular e falar, nossa, era só um doidinho aí. E vida que segue. E vida que segue. Se a gente for num bairro diferente da nossa casa, em um supermercado, em qualquer lugar diferente, você vai ver que as pessoas, tem um monte de gente que você nunca viu na vida, vivendo, pensando nos próprios problemas, nos filhos, no trabalho, na saúde, com alguma angústia, e você achando que você é importante. O problema, o nosso ego é tão grande a ponto de a gente achar que o mundo gira em torno da gente. E não gira. E aí, quando a gente percebe que o mundo não está olhando para a gente, pouco importa, dane-se. E aí a gente consegue, pelo menos no mínimo, se aceitar, se amar e começar a verbalizar e se destacar como a gente merece. A gente veio para esse mundo para isso. Agora, como você disse, né, realmente assim, é super válido, porque o medo do julgamento, ele realmente aprisiona a gente. Sim. Isso em diversos aspectos, Sim. né? E da oratória, a gente vê quando analisa
as etiquetas que colocam na gente Os rótulos. desde pequenos, o quanto isso impacta para bom ou para ruim, né? Então, há aquele que sempre, eu era mais quietinho, ou quando eu começava a falar, minha mãe falava, menina, você falava demais. É. E isso vai vindo na vida adulta, Acumulativo. acumula, e a gente vai acreditando naquilo, né? Vai levando isso, só que aí vem, não sei por quê, que eu não sou promovido no trabalho, É. por que que eu não me destaco? E aí tem muitos casos, né? Poxa, mas eu me dediquei, eu fiz tanto, e fulano que não faz muita coisa foi promovido. E muitas vezes é só o poder da oratória, né? A forma como essa outra pessoa se comunicou. Não é muitas vezes, é todas as vezes, são todas as vezes, né? Porque a gente, infelizmente, fica no rótulo do outro. E esse que é o ponto. Minha grande construção com a galera e quem está vendo agora é que, lógico, quero deixar dicas práticas para que você mude de fato a sua comunicação, mas o grande lance é a gente entender quem a gente é. Se a gente parar de querer agradar o outro, viver a vida de que as pessoas imaginaram pra gente, os pais imaginam vida pra gente. A gente é um reflexo dos nossos pais. Eu tenho meus filhos, eu olho pro meu filho e pra minha bebê e eu falo, nossa, eu queria que eles fossem como eu, a minha versão melhorada. Mas aí é o meu ego querendo isso. Eles têm que ser o que eles são, quem eles são, que eles vieram para esse mundo. Nem na hora que a gente entende que a gente não veio para esse mundo para agradar o outro, para ser quem a gente é de verdade, e pouco se importa, aí as coisas já começam a fluir. Chega no trabalho, eu tenho que agradar. Não, você não tem que agradar. Os nãos que você fala até te valorizam mais. Uma oratória boa, no fim, é até você falar os nãos para as pessoas como deve ser falado. Tem um livro que se chama Essencialismo, não sei se você conhece, e ele mostra que a gente dispersa muita energia querendo fazer um monte de coisa. Uhum. E a energia para um lugar, falar os não certos, vão te ajudar. Então, a oratória, na verdade, é a confiança para você falar nãos, para você vender bem as suas ideias. Às vezes você fez um projeto super legal no seu trabalho e o outro amigo vende melhor do que você e você não ganha o mérito. Mas eu trabalho, eu não sou valorizado, eu não sou valorizado. Você não sabe nem pedir um aumento. Tem gente que entra para pedir um aumento e sai falando, meu Deus, que não me manda embora. Não é? Espero que não me mande embora, porque não sabe se vender, não sabe vender a ideia. E a partir do momento que a gente se posiciona é muito legal. E eu vou até deixar um exemplo. Eu trabalhava numa TV aqui em São Paulo, a Mega TV, e tinham alguns escalões de apresentadores, né? E o meu era o inicial, quando eu entrei. Solteiro e tal. De repente, eu ia me casar. Aí eu cheguei pro meu chefe e falei, bom, agora eu vou casar e tal. E comecei a me levar a sério, eu vendi a minha ideia para ele e ele me deu um aumento. Agora eu vou ser pai. Puxa, eu preciso aumentar meu salário, porque agora eu tenho mais responsabilidade, eu preciso me levar a sério. Então, quando você se leva a sério, ele percebeu que eu estava me levando a sério, eu não era mais aquele jovem, solteiro, descabeçado que eu havia me casado, que eu ia ter uma família e que eu precisava de fato ganhar mais. Eu me coloquei nesse lugar do respeito para ter um aumento. Eu vendi bem a minha ideia e tive um aumento. Então, a gente tem que vender bem as nossas ideias e entender de fato o que a gente quer. A gente não sabe o que a gente acaba fazendo o que o outro quer e vivendo a vida que o outro quer pra gente. Agora, muito interessante isso, porque a oratória, ela está presente na nossa vida desde que a gente nasceu. E muito se falava antes que era uma habilidade somente de um vendedor, por exemplo, né? de uma pessoa que lida com comunicação, de fato, como a gente aqui, por exemplo. Mas ela pode, na verdade, ela está presente em todas as profissões. Todas as profissões, na nossa vida pessoal, a gente precisa da oratória, da comunicação bem feita nos acordos entre marido e mulher, entre filhos, né? Então a gente tem que explicar para os nossos filhos, aconteceu tal coisa ou não aconteceu por causa disso, disso, disso. A gente tem ali, nos nossos relacionamentos, explicar o que está sendo feito. Às vezes a falha na comunicação é o que acaba com o casamento, porque as pessoas não conversam. Do lado a pessoa é um estranho, se torna uma estranha e a gente não conversa com o nosso cônjuge, cara. Então com a minha esposa, puxa, dizem que a gente tem que ter, e é de fato, acredito nisso, uma pessoa que a gente goste, no mínimo, de conversar. Porque a gente vai envelhecer, talvez a gente não tenha mais aquela parte sexual, porque a fisiologia não permita, os nossos filhos se foram e a gente tem que ter, no mínimo, uma pessoa que a gente gosta de conversar, de se comunicar. E quantos casais não se conhecem? Não sabe nem o que o outro gosta, ou não sabe, nossa, mas meu marido gosta disso, nossa, mas meu marido fez isso, porque você nunca conversou.
E tem um machismo também aí que a gente precisa deixar, que um homem não quer nem falar também. Não, eu não falo de trabalho, ela não precisa saber dos meus problemas. Quem falou? Isso é comunicação. Porque você vai olhando para dentro e você fala, nossa, eu estou com dificuldade. Nossa, eu não estou conseguindo resolver isso sozinho, a minha esposa pode me ajudar. Minha esposa, eu chamo ela de oráculo, ela é meu oráculo. Ela sempre tem uma boa luz para me dar a partir da conversa. Então, tá em toda a nossa vida. E quando você fala, sempre foi ligado a vendas, venda sempre foi taxado como uma coisa ruim. E no fim, tudo é venda. A gente precisa que a emissora aqui seja vendida para que entre mais anunciantes e que a coisa aconteça e que entre mais entrevistados legais. Você precisa vender o teu trabalho para que você consiga cada vez mais espaço aqui dentro, seja onde for. Tudo é venda. A nossa rede social hoje é venda. Nós temos uma emissora na mão, que é o nosso Instagram, nosso TikTok, nosso canal do YouTube. É uma emissora. Você não precisa mais de uma emissora em si, grandes emissoras abertas. Você tem uma emissora na mão. Então, a todo tempo a gente está se vendendo. E as pessoas estão vendo a roupa que a gente está vestindo, o que a gente tem falado, onde a gente tem frequentado. Vou deixar um exemplo aqui muito maluco e ficou muito claro isso para mim, que é sempre legal um exemplo. Eu tenho alguns clientes que eu gravo e tinha um deles que falou, pô, seu pai não trabalha com bicicleta? Eu falei, trabalha, pô. Ele falou, esses dias você postou você andando de bicicleta, a bicicleta toda enferrujada, pô, bicicleta velha. E eu olhei, eu pensei, falei, nossa... É verdade. Eu moro na praia, eu moro em Santos, em Ferrugem mesmo. Mas a percepção que ele teve quando eu filmei é de que a bicicleta era velha, de que eu não tinha cuidado. Como que... Então, não importa o que eu quis passar, importa o que eu comuniquei. Eu comuniquei para ele que, assim, minha bicicleta é velha, que a minha vida às vezes está enrolada, que eu não sou bem-sucedido, e pelo contrário, mas às vezes num detalhe. Por quê? Comunicou algo. A comunicação não é o que a gente fala, porque da minha parte eu falo, mas não tem nada a ver, eu moro na praia, tá enferrujada mesmo, mas é o que ele entendeu, o que as pessoas entendem, a partir da nossa imagem, a partir do que a gente verbaliza, e grande parte não está nem na forma como a gente verbaliza, é em como a gente se apresenta, do jeito que eu chego aqui, do jeito que vocês me receberam. Tudo está sendo analisado, porque tudo é comunicação. Tudo está ligado, né? Sim. Não tem como ser diferente. E o nosso tema de hoje é o poder da oratória. Você se considera uma pessoa boa de comunicação, uma pessoa que domina a oratória? É uma habilidade para poucos, mas todo mundo pode dominar. Ao meu lado, o Felipe Folli, que é mentor em comunicação e oratória. Felipe, antes do intervalo, você estava discorrendo assim maravilhosamente bem, né, Obrigado. sobre a oratória, o quanto ela impacta para bem ou para mal a nossa trajetória profissional em todas as áreas da nossa vida. Agora, um ponto que eu gostaria de trazer aqui, de levantar, que é a questão do conteúdo, que você disse, né? Que está muito mais ligado com o domínio do conteúdo. Quando nós estamos dando uma palestra, quando Sim. a gente precisa apresentar algo numa reunião de trabalho, ou mesmo na faculdade, na escola, dominar o conteúdo é essencial. Sem dúvida alguma, a gente tem que estar preparado para o discurso. Como que eu vou falar de algo que eu não sei? Como que eu vendo algo que eu nem comprei? Então, você tem que estudar o que você vai falar, vai a uma reunião, você tem que estudar quais são os pontos, as possíveis perguntas que podem te fazer, porque a galera fala, eu tenho medo do que vão me perguntar. Se você se preparar imaginando as possíveis perguntas, não tem por que ter medo, concorda? Porque você fala, pô, no melhor cenário não me perguntam nada. No pior cenário, eu sei lidar. Então, tem um preparo que a gente tenta fugir dele. É o que acontece muitas vezes, é que a galera foge do problema. É um leão pequenininho que chega na tua casa, bonitinho. Você fala, ai, que bonitinho, vou cuidar. Você não mata esse problema de cara, ele cresce e te come. E a gente foge do problema. Quem tem dificuldade de falar, fica fugindo desse problema. Então, não vou falar, eu prefiro não me preparar. Eu prefiro não pensar nisso. É uma preguiça, no fim das contas. Porque se não tiver preguiça, você prepara, estuda o texto. Estudar o texto é pegar, olhar, anotar, voltar, falar, tá, entendi. Eu vou vender essa ideia, isso é legal. E se me perguntarem aquilo, legal. Estudar de fato o que você vai falar. Porque aí você fica pronto para fazer qualquer reunião, apresentar qualquer coisa em público e apresentar um programa, por que não? Aqui, no final das contas, a gente tem o teleprompter que pode auxiliar e tal, mas se você não souber do que se trata, ferrou. Cai o TP, que é o que a gente vê em grandes jornais aí na TV, e ferrou, eles não sabem o que fazer, mexe no papel, porque no fim a gente tem que entender contexto, organizar as ideias em tópicos, que eu já posso falar mais também, para que
seja muito fácil de se construir. Não tem TP, ou não tem um texto, mas tá, como é que eu seguro esse programa ao vivo? Como que eu seguro esse programa aqui que a gente está fazendo agora, que tem quase 1 hora de duração? A partir de entendimento. Porque senão, o que eu faço? Cococó, e aí vai indo, e aí a gente vai entrando até em outro problema, que são os vícios de linguagem. Quando a gente não está pronto, ele vem. Vem, e aí fica, né... Então... Tipo assim, e aí? O vício de linguagem, muitas pessoas têm, né? E aí, né? Por quê? Porque não entende que está faltando preparo, esse é um primeiro ponto. Se você tivesse preparado, não faltariam palavras. O branco, ele só existe porque você não está preparado. Primeiro ponto. O segundo ponto é que a pausa comunica. Eu falar alguma coisa, falar outra coisa, pensar, falar de novo, ao invés de ficar, mas eu vou falar agora uma coisa que eu gostaria que você entendesse, né? Porque a pausa comunica e tá tudo bem. A pausa comunica. Eu falo uma coisa, respiro, falo outra. E aí eu penso no dia que eu estava com os meus filhos e foi um dia lindo. É pausa, comunica. Ela fala também, você não precisa ficar, mas, né? E aí, para quem fala muito, é porque não está preparado, está inseguro com a fala, você chamar alguém para ter responsabilidade com você. Então, chama alguém da tua casa, marido, esposa, um amigo, um irmão, e fala, se eu falar, você me dá um tapa. Ou derruba uma caneta. Porque você traz uma pessoa para assumir essa responsabilidade junto contigo, e aí você não está mais sozinho ou sozinha. A pessoa fala, não vou deixar mais você falar né, não vou deixar você falar tá. Só que por que eu falo do tapa ou de derrubar uma caneta? A gente tira do inconsciente e passa para o consciente. A gente não percebe que está falando né, tá, mas, né. A gente pega do outro. Se você começar a falar uma palavra que cara, às vezes eu saio daqui, cara, eu nem percebi. Só que quando alguém começa a apontar, sai do inconsciente e vem para o consciente. Então, na hora que você está falando, você fala, opa, eu falei outro né? Eu vou falar um né? Não vou falar. Você começa a perceber, porque ele vem para cima, ele vem para o consciente. Agora, isso de organizar em tópicos, sim, isso serve para qualquer situação. Um exemplo muito fácil, estamos, sei lá, vai ter a Copa do Mundo. Então, o que é Copa do Mundo? Isso já é um primeiro tópico, certo? Onde vai ser Estados Unidos e México? Quando vai ser 2026? A gente vai criando tópicos. Eu não preciso entender tudo, mas aí eu falo, Copa do Mundo, que vai acontecer no México, nos Estados Unidos, aí vem o outro tópico, quando? 2026. Tá, aí tem outro tópico, quantas seleções serão? Serão tantas nações? Aí eu não sei quantas são, né, mas acho que vai aumentar agora, sei lá, 56 países, e a final vai acontecer em tal dia, em tal estádio. Você criou tópicos. Então, vai ter a Copa do Mundo da FIFA 2026, vai ser lá no México e também nos Estados Unidos, e ela vai acontecer com tantas nações, são tantos países, a final vai acontecer em tal dia, num estádio tal, e a Copa do Mundo durará 30 dias. É com você, Tabata. Agora vamos lá. Conteúdo, né? Organizando na mente aqui o que você quer comunicar. Agora, o quanto isso está ligado com a postura, né, com os gestos e o gestual. Tudo isso comunica. Tudo isso comunica. É que tem um ponto, a galera fica, o que eu faço com as minhas mãos? Sempre vem essa pergunta. Eu sou formado como ator também, e enquanto ator, era uma dúvida também que eu tinha. Eu entrava no palco e falava, o que eu faço com a minha mão? E o professor só falou assim para mim, quando você está falando, você pensa o que você está fazendo com a sua mão? Isso é maravilhoso, porque eu já era apresentador, eu nunca tinha tido esse ponto de vista. A gente não pensa enquanto está falando. Nesse momento eu estou falando aqui, e eu estou aqui gesticulando, e eu não percebo, e tem hora que eu faço mais, aí eu fiz assim os tópicos, e aí eu olhei até no meu retorno para ver como que estava sendo, mas o gestual, no fim, a gente não pensa enquanto fala, mas comunica. Não é à toa que a gente está tendo agora os debates políticos e tal, e é um gestual, é uma careta que a pessoa faz, e aquilo comunica muito, se a pessoa está bem, ou se ela está à vontade ou não. Então, é super importante, mas o grande ponto, acho que ajustar o teu figurino, isso é legal, o que você quer comunicar, porque no fim as pessoas estão olhando. Eu, durante muito tempo, usei roupa florida, roupa chamativa, eu gosto, meio Agostinho Carrara, mas eu entendi que as pessoas não me levavam tão a sério quanto eu gostaria a minha mensagem. Então, hoje, nesse dia, por exemplo, eu vim aqui com um terno, uma camiseta, mais sóbrio, mas a ideia é mostrar que sim, tenho a minha autoridade. Eu poderia ter vindo também de florido, mas será que passaria o que eu quero passar? Né?
Com certeza. Agora, no caso de líderes, né, como a gente tinha visto, como eu tinha falado no comecinho do programa, sobre os dados que mostram que muitas pessoas em cargos de liderança não se sentem bons oradores. Sim. O quanto isso influencia numa boa gestão de uma equipe? Todo líder, ele precisa dominar uma boa oratória? Para mim, toda pessoa precisa dominar uma boa oratória. Acho que, em geral, essa é a soft skill mais importante que tem hoje. Se você for um líder e não tiver a comunicação, você não vai ser entendido, você não vai conseguir passar a cultura para a tua empresa, você não consegue dar um feedback positivo, uma comunicação assertiva. Você vai falar que a pessoa, ela veio te pedir um aumento e você fala, olha, você não merece o aumento. Não dessa maneira, né? Mas você fala, olha, você está me falando em aumento e tal, mas eu queria te dar um feedback. Você lembra daquele dia que eu te pedi tal coisa e você não conseguiu realizar? Lembra de tal situação? Você vai dando só os pontos que a pessoa fala, eita, acho que eu não mereço um aumento não, acho que eu estou mandando mal. Então, é entender como não ter... Ou a comunicação ela é agressiva ou ela é assertiva. Não tem jeito. E para ser assertiva, é entender como você lida com as palavras. Então, um grande líder tem sim que falar bem, tem sim que entender esses pontos de estruturação, de pausa. Às vezes até se a pessoa chegar para você e falar, pô, eu queria falar com você sobre um aumento. Se você der uma pausa longuíssima, você comunicou. A pessoa fala, vim te pedir um aumento. Gera um incômodo que a pessoa fala, meu Deus do céu. O que eu vim fazer Aí a pessoa começa a se explicar. E a pessoa começa a se explicar e falar o motivo que veio pedir um aumento. E aí você, mesmo como líder, que você fala, nossa, me pediu um aumento, o que eu faço? Às vezes essa pausa foi só para você pensar. A pessoa vai ser um incômodo tão grande que ela vai começar a se explicar, você vai ouvir mais do que falar, porque essa também para a liderança, não só falar, é a escutativa, a escutatória. Tem um termo que é maravilhoso, fique rouco de tanto escutar. A gente tem que ficar rouco de tanto escutar os outros. A pessoa vai falar, a gente tem que ouvir. E principalmente quando você é líder, ouvir, receber, porque aí você vai olhando e até analisando pontos que você tem errado. E não se mostra tão vulnerável. Nossa, eu errei, desculpe. Não, você recebe e fala, nossa, analisando aqui, isso é uma falha minha na comunicação. Nossa, ela me falou um ponto que ela estava falando do colega, mas fui eu que não expliquei direito esse ponto aí. Então, se você for um líder hoje, se você for qualquer pessoa hoje que não se comunica bem, não tem como você prosperar. Se você for empreendedor ainda, esquece, porque é o teu negócio vender as tuas ideias, o que você quer para a tua companhia. Então, você tem que ter, de fato, sim, uma boa comunicação. E tem que ter também uma boa conexão emocional com a equipe ou com o público, no caso? Somos humanos. No fim das contas, eu poderia aqui falar bem de oratória e de comunicação e chegar aqui e ser um nojo, né? Não falei com ninguém do estúdio, dá a mão. Mas o quanto isso impacta? Eu acredito que a gente, para se comunicar cada vez melhor, a gente tem que estar seguro de si, porque tem gente que não comunica com os liderados por insegurança. Essa pessoa tem medo dessa pessoa descobrir que ela é ruim, que ela não é qualificada. É um medo. Então essa pessoa prefere ter o que? A repulsa. Não, nem fala comigo. Aí cria esses liderados no medo. Não vou nem falar com ele que ele vai dar no meu meio, porque a pessoa está insegura. Agora, quando você está seguro de si, aí você acaba construindo o quê? A segurança e o emocional. Tá tudo bem? Não, vem cá, conversa comigo, fala comigo, porque somos seres humanos que são ligados a emoções. E quando você entra na emoção da pessoa e mostra para ela que ela não trabalha para você, ela trabalha para ela, para o sonho dela, para o que ela quer realizar, para onde ela quer viajar, para a família dela, você começa a vender melhor uma ideia. Então, no fim, tudo é comunicação na venda. Isso é uma venda. Vender para a pessoa o sonho dela, olhar para ela e falar que estou com você, estou com a tua família, e aí, o que você precisa? Acho que não é no medo, mas aí você tem que estar muito seguro de si, que a gente entra naquele primeiro ponto, que é da mentalidade. Você começa a entender quem você é, se aceitar, começa a se preparar mais. Nossa, mas vão descobrir que eu sou uma farsa, então vai estudar. Vai ler os livros, vai fazer uma graduação, vai fazer uma pós-graduação, vai fazer um curso profissionalizante. Se você estiver preparado, não tem quem puxe o teu tapete. O mundo, a gente sabe, o mundo é cruel. Tem sim as pessoas querendo o teu lugar, mas você tem que estar preparado ao quadrado, 200% preparado para que, se você entregar 100% numa reunião, ou até mesmo com seus colaboradores, que você tenha entregado o teu melhor. Tem que ter preparo. Nosso convidado de hoje é o Felipe Folli, mentor em comunicação e oratória. Aliás, durante todo o programa, né, você aprendeu a importância de treinar a sua oratória. Mas fica a pergunta, né? Como fazer isso? Como começar? Quais são
quais são as habilidades que a gente precisa desenvolver para ter uma boa oratória, para poder comunicar, para que você possa atingir os seus objetivos. E aí, Felipe, como começar? Primeiro de tudo, quem tem medo de falar em público? Porque tem gente que treme, a perna fica bamba, dá aquele suor, frio na barriga. Vamos falar primeiro com esse público que é a grande maioria, né, que tem medo de falar em público. Trava de vez, de fato. Vamos destravar de fato a sua comunicação. Primeiro de tudo, a pessoa tem que entender que se aceitar, se amar, beleza, já é um grande ponto. Entender também que se você ficar pensando, como eu falei, o que estão achando, você já está ferrado, você vai cair num buraco. Mas aí o ponto é, percepção da voz ouvida e falada já é um ponto muito legal. A gente tem que se ouvir para entender como a gente fala. A voz que sai da nossa caixa, do crânio, ela faz o caminho interno. A gente acha que a nossa voz é uma e quando a gente se ouve é outra. Manda um áudio lá no WhatsApp. Nossa, que voz feia! Vê um vídeo. Nossa, às vezes sua voz é feia mesmo, você só não sabia. Brincadeiras à parte, mas na verdade está faltando você entender que essa é a sua voz de fato. De dentro para fora é uma coisa, de fora para dentro é outra. Então, um exercício para te acalmar, para que você comece a falar em público, leitura em voz alta. Simples. Ler em voz alta. Vai ler um texto, aqui você vai ter tal coisa, e aí o fulano passou por tal lugar. Porque você vai entendendo como a sua voz sai da tua cabeça, você vai percebendo mais a tua modulação de voz, vai entendendo como a pessoa está te interpretando, você fala, nossa, mas eu li mal, será que me entenderiam? Então, só a leitura em voz alta já vai te dar essa coragem a mais. Um ponto importante de quem tem medo, a pessoa fica fugindo do palco. A gente nunca pode negar palco. Isso tem um termo científico mesmo que é dessensibilização sistêmica. Quanto mais a gente se expõe ao nosso medo, mais a gente tem uma evolução. Então, te chamou para palestrar? Eu não vou não porque eu tenho medo. Vai. Te chamaram para um programa? Vai. Te chamaram lá na frente? Vai. E lógico, se te chamarem antecipadamente, se prepare. Então, você tem que... Porque você fala para uma pessoa, daqui a pouco são para 5 pessoas, 10, 50, 1000, 2000, não importa. Seu cérebro começa a ter as conquistas, os objetivos. Fala, pô, legal, cheguei. Nossa, eu achei que ia travar, não travei. Nossa, eu fiquei muito nervoso, nervosa, mas rolou. Então, você começa a ter ali um processo realmente científico que vai te destravando. Isso é um fato. Que aí ele é tanto fisiológico quanto psicológico. Você vai tendo essas conquistas, a confiança vai chegando e você vai falando, pô, eu não sou tão ruim quanto eu pensava. E aí já é bom. Se eu não sou tão ruim quanto eu pensava, significa que eu sou bom. Se eu sou bom, eu posso melhorar. Porque a comunicação é treinável. É só treinar. Então, o que você pode fazer já hoje? Manda um áudio no WhatsApp para sua família. Só manda escrito, começa a mandar áudio. Oi fulano, oi mãe, tá bem? E aí, como é que você tá? Áudio. Mas eu falo, eu me perco nas minhas ideias. Lembra dos tópicos? Manda áudio de até 1 minuto. Que aí você começa, eu sei que você consegue, que você tem potencial para poder concatenar essas ideias. Manda áudios de até 1 minuto. E aí começa a mandar. Se tiver mais coragem, começa a mandar vídeo. Não vou entender nada. Oi mãe, você tá bem? Como é que você tá? E tal. Não vou entender nada, mas que tá? Enlouqueceu? Por quê? Vai destravando. E aí você vai mostrando para tua cabeça que tá tudo bem. E a câmera, no final das contas, um ser humano é muito pior. O ser humano, se você falar uma besteira, pode te dar um tapa na hora. Ele reage com o olhar. Se eu te falar uma besteira, fiz muito tempo teatro, você tá lá se esforçando e tem uma pessoa na plateia. Você fala, nossa, tá odiando. Então, o ser humano é muito mais cruel. O olhar revela muita coisa. Mas, no fim, se a gente estiver confiante, isso passa e você fala, quer saber, dane-se, lembra? Estou dando o meu melhor. E para a câmera, você tem que entender que é um objeto. Assim como você falar para a tomada da tua casa, para o chuveiro da tua casa, você pode treinar fazendo isso. Vai tomar um banho, começa a trocar uma ideia com o seu chuveiro, com o registro, porque é um objeto assim como é a câmera. A câmera chega a ser esquizofrenia da nossa parte a gente falar com uma câmera, mas a gente não pode lembrar que é uma câmera, é uma pessoa. Então, qual que é uma outra sacada que é muito boa? Diga não ao espelho. A galera fala, treina no espelho, fala pro espelho, não treine no espelho, é o que eu te digo. Porque o espelho, o modo selfie do seu celular, vai mostrando se você tá mais bonita, mais bonito, agora eu tô charmoso falando. E quando a gente tá falando com outro ser humano, eu não tô nem aí se eu tô bonito, se eu tô charmoso ou não. Eu quero ser compreendido. Então, não treine com o espelho,
Treine com objetos, que aí você não está se olhando, não vai se corrigindo, vai gravar, não grava no modo selfie, ou se for gravar no modo selfie, grava olhando na bolinha da câmera, é o olho da pessoa, olha na câmera, oi, tudo bem? Como é que você está? Queria falar com você. Se você ficar no modo selfie, o olho fica para baixo, fala, oi, tudo bem? E você fala, tem um monte de gente que vai gravando e se arrumando. E isso é prejudicial, porque tira essa conexão com a fala, que é a comunicação, no final das contas. Agora, no caso de treinar o conteúdo, também entra nisso. De dominar o conteúdo, de você estudar também. Preparar o texto? Preparar o texto. Entra em tudo isso são vários tópicos. Então, percepção da voz ouvida e falada. Isso já é um ponto, então vamos lá. Pausa, comunica, é outro ponto. Energia, quando você for falar, é um outro ponto importante na sua preparação. Como é que eu vou falar aqui desanimado? Oi, Tabata, tudo bem e tal. Energia, no mínimo, quero entregar o meu melhor. Energia. Então, se venda suas ideias, isso é um outro ponto importante. Conte suas histórias, as pessoas são conectadas a histórias. As pessoas não se lembram do que a gente falou, mas as pessoas se lembram de como a gente fez elas se sentirem. Então, quando eu contar uma história, de um filho meu, de alguma coisa, puxa, igual a minha filhinha agora, 9 meses, está com infecção urinária. Olha que loucura, que dó, né? E tá lá, e a gente dando antibiótico e febre à noite. Eu só falei, ela tá de fato com isso, espero que ela melhore logo, lógico, mas porque talvez você não se lembre de nada do que eu falei, mas você se lembra que a minha bebezinha está com infecção urinária. As histórias são muito importantes, e a gente tem mania de colocar a história do outro como mais importante. A história do outro importa, a grama do vizinho é mais verde, essa pessoa é importante, a nossa história é tão legal, a gente tem tantas coisas, tantos desafios. Então deixo aqui também mais um exercício, olha, desde pequeno, de menina a menina, tudo que você fez na sua vida de desafio, alguma dificuldade que você passou e alguma coisa muito legal, eu era bom em tal nota, tal matéria, eu tirei uma nota tal, eu era bom nesse esporte, porque você vai entendendo que você é incrível e que a sua história importa. Outro ponto muito importante é entender que nós somos influenciadores. Eu não sou influenciador, somos. Você chega pro fulano e fala, vai comer aquela feijoada quarta-feira, que é uma delícia. Nossa, a pessoa vai. Vai naquela loja que eu comprei essa roupa, que esse terno e tava com uma condição legal. A pessoa vai. Nós já somos influenciadores. O problema é que a gente fica achando que não. E jogando essa responsabilidade para quem manja mais do que você. Na verdade, todos somos incríveis, a nossa história é incrível. E seguindo essas diquinhas básicas, estruturar seus marcos, seus desafios, uma dificuldade que você teve, você vai falar, nossa, eu passei por isso, eu sou incrível. Ler em voz alta, você vai começando a entender como é a tua voz percebida e a falada. Você também mandando áudios no WhatsApp de até 1 minuto, você vai ali concatenando ideias, já vai melhorando os seus tópicos e você já vai destravando. Mandando vídeos na sua família, você já vai destravando, entendendo que é um objeto, entendendo que é igual uma tomada, como eu falei, ao invés de um espelho. Então são coisinhas que você pode fazer no seu dia a dia que já vai te destravar de cara. E quem tiver coragem agora, eu te digo até mais, grava um vídeo nesse momento que você está vendo, posta no teu Instagram e marca a gente aqui. Eu não preciso imitar ninguém, eu não preciso imitar o William Bonner, ele é ele, eu sou eu. O meu grande trabalho é mostrar para as pessoas que elas são únicas. Você é no seu jeitinho de falar, eu sou no meu, no brilho do olho, o jeitinho que você tem, o jeito que você se comunica, teu carisma. Nós somos únicos e ser único é o que nos faz raros e caros. Quando alguém vai me contratar como apresentador, mas o fulano me cobrou X, cobrou Y. Eu não sou commodity. Eu não sou uma coisa que o mercado que põe o preço. Quem põe o preço sou eu, no meu carisma, na minha fala, na minha aparência. Nós somos raros e caros. É isso que eu falo. Então somos únicos. E que privilégio a gente tem nessa vida, da gente ter vindo nessa vida como um ser único. Tem gente que parece com a gente. Tem uma pessoa parecida com você, mas ela não é igual a você. E, infelizmente, quando alguém parte, quando a gente vai ver lá num velório, aquela pessoa está sem vida. Só está o corpo. Você fala, nossa, mas perdeu, né? Porque o que tinha ali dentro era a nossa alma, era a nossa energia, era o nosso carisma. E eu te digo até mais, tem gente que acha que não tem carisma, todo mundo tem o seu. Mesmo o mais mal-humorado, ranzinza, é um carismático diferente. E mesmo que você não seja tão carismático com pessoas, o carisma também é treinável. Olhe nos olhos de quem você está falando, gravando um vídeo, alongue palavras, sorria enquanto fala, chama pelo nome. Não é, Tabata? Te chamei várias vezes pelo nome aqui para mostrar que eu sei o seu nome e que estamos conectados numa conversa.
Então, tudo é treinável. E aí eu consigo acompanhar essa galera tendo uma evolução incrível, me preenche de propósito. Eu fico muito feliz, porque é de fato isso que a gente veio, para ajudar as pessoas a destravarem, a se comunicarem melhor. É o seu propósito. Sim.